Eu não costumo gravar vídeos falando de rodadas que ainda não foram finalizadas de Shumatsu, mas esse passado foi tão cheio de coisa, foi tão cheio de informações, foi tão cheio de coisas interessantes para a lore de Shumatsu que eu não resisti. Então, esse vídeo aqui vai ser falando do passado do Odin, e eu posso falar coisas aqui que talvez não aconteçam, teorias minhas, e talvez eu possa prever alguma coisa que não aconteça, mas né, a rodada não acabou, então eu só vou ficar no campo da especulação. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre o passado em si do Odin, mas não só dele, sobre tudo o que envolve os deuses primordiais, desde o final de Okita vs Susanoo temos informações sobre isso, então vai ser um grande compilado de informações e opiniões minhas e algumas dissertações sobre o personagem do Odin e tudo o que envolve ele. Bom, para quem não sabe, eu sou o Mister, seja bem-vindo ao meu canal. Por favor, se você gostar do conteúdo daqui, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com a galera, deixa o like para mais pessoas entrarem aqui no canal e ter os mais inscritos e a nossa sorte aumentar ainda mais. A meta, como eu falei, é 500 inscritos até o final desse ano. Por favor, vamos conseguir chegar até lá, galera. Tamo junto. Desde o início, Odin parecia ser um dos personagens mais interessantes na obra de Shumatsu. Desde o capítulo 1 temos o visual dele, nós temos poucas falas dele até o capítulo 100, poucas informações sobre o personagem dele, o que poderíamos ter. É claro que até o capítulo 100 temos em si quase toda a lore envolvendo ele e seus objetivos, mas antes de Okito vs Onoo, nós só vamos ter real o que o Odin planeja para tudo envolvendo Shumatsu, que é envolvendo a ressurreição dos primordiais. Lá na época, quando o Beelzebub confronta Odin sobre isso, nós não tínhamos a ideia sobre a magnitude, sobre o que envolvia Odin e toda essa lore envolvendo os deuses primordiais. Mas agora sabendo, nós agora sabemos uma coisa. A ocultação de informações faz com que Shumatsu se aproxime muito mais da realidade do que antes. Vocês lembram daquela frase do Beelzebub lá no final da rodada dele, quando ele disse que deuses e humanos não são tão diferentes assim? Essa frase fica ainda mais evidente quando percebemos que não só nós humanos gostamos de ocultar coisas que não gostamos sobre acontecimentos nas nossas vidas, como também os próprios deuses querem ocultar. Vemos isso, por exemplo, sobre os próprios egípcios, que toda vez que acontecia algo que desagradava a eles ou que era uma vergonha, uma mancha na sua história, eles apagavam seus registros históricos porque eles queriam parecer muito mais grandiosos do que realmente eram. Qualquer pessoa quer apagar os seus fracassos, quer apagar os seus erros para que ninguém comente sobre eles. Mas no caso dos deuses, não foi só simples erros que eles queriam apagar, e sim uma grande guerra, o Ragnarok. O primeiro Ragnarok que aconteceu entre os deuses primordiais, que foi encabeçado por Odin, Satanás, Caos e Ymir. Todos eles, juntos de mais sete, quiseram destruir o mundo, pois eles achavam os deuses que eles haviam concebido após eles inferiores, seres que não mereciam existir, pois para eles eram de castas mais baixas. E isso não é um pouco parecido com o que acontece na nossa própria vida real? Pessoas que acreditam que outros da própria espécie são inferiores a eles por simplesmente preconceito? É mais uma vez Shumatsu demonstrando que sim, Deus e humanos não são tão diferentes assim, e demonstra que o que difere nós humanos deles é somente a magnitude do que eles podem fazer para conseguir o que quer. Mas enquanto a Yggdrasil, que era o nome desses deuses primordiais, queriam apagar esse então erro, entre aspas, da sua história, estavam usando somente a força para conseguir isso, e claramente eles eram muito mais poderosos que aqueles que estavam indo contra as suas vontades. Um deus primordial que estava do lado daqueles que queria preservar os deuses que vieram depois, usou a sua inteligência, usou a sua sagacidade para conseguir com que a força desses deuses não fosse mais o que iria decidir o destino de todos eles. Ao selar todos eles, Gungnir demonstra que a inteligência pode sim superar a força monstruosa de outros deuses. E graças a ele, os deuses têm a chance de ver um novo dia, uma nova era surgir. Gungnir acreditava que as coisas poderiam melhorar. Claro, às custas dos seus amigos, sim. E ele foi um dos únicos que restou ao lado de sua esposa. E ele acreditava que não merecia isso. Mas, quando ele é o único que tem noção dos seus próprios erros, das suas próprias capacidades, eu acho que é sim interessante que Gungnir seja aquele que restou. E, além de todos, ele era aquele que era mais essencial sobreviver para que um erro não fosse mais cometido duas vezes.
Não era como se Golnir estivesse totalmente livre do que ia acontecer com ele. Simplesmente ele tinha mais tempo para conseguir fazer suas coisas antes dele finalmente se esvair para Niflheim. E agora, quando ele vê que outros deuses primordiais planejavam mais uma vez apagar esse então erro que era a Yggdrasil da história, ele mais uma vez reluta ao ver isso. Golnir não concordava com as atitudes da Yggdrasil, longe disso. Ele somente acreditava que o conhecimento não é para ser esquecido ou sequer apagado. Ele é para ser compartilhado entre todos, para que todos saibam os erros e acertos da antiga geração, e assim eles consigam uma forma de conseguir melhorar. Golnir acreditava que os próximos após eles, os próximos da nova geração, iriam conseguir sim fazer aquilo que eles não haviam conseguido, que era derrotar a Yggdrasil. Ele acreditava que iriam conseguir vir pessoas fortes o suficiente para que isso acontecesse. Ele tinha essa esperança. E os outros, até mesmo a sua esposa, não tinham essa convicção. Para eles era muito mais fácil só apagar tudo e acreditar que isso era o melhor para todos, que os deuses primordiais só iriam ficar lá, selados, e que o melhor era fazer isso, se esconder a verdade e ocultar de qualquer um que tentasse revelá-la para alguém. E esse conflito de Golnir com os deuses primordiais, para mim, é uma das coisas mais interessantes que teve em Shumatsu até então. Não me leve a mal, eu gosto bastante das batalhas e o quanto a coreografia delas é boa, mas é a primeira vez em muito tempo que eu consigo ver uma linha narrativa fora das rodadas acontecendo de fato. Porque desde o início estávamos vendo a humanidade indo contra os deuses, mas eu estava satisfeito com isso, mas sinceramente a história ganharia muito mais se tivesse um conflito a mais acontecendo fora de tudo. E é muito bom ver que o próprio Memura, junto com a sua equipe, acredita nisso. Acredita que sim, você precisa criar uma narrativa maior para que essa história ainda ganhe mais valor ainda. E a história sim ganha mais valor, porque quando você vê que Golnir diz que ele acredita que pessoas mais fortes surgirão no futuro, você olha para o passado nos capítulos e percebe que sim, pessoas mais fortes surgiram. Tanto humanos quanto deuses muito poderosos surgiram. Então, sim, nós podemos sim falar que Golnir tinha razão, mas na época que ele vivia junto com os seus outros companheiros, não dava para saber que isso ia de fato acontecer. Não dava para ter de fato a fé 100% de que pessoas muito mais fortes surgiriam e assim derrotariam a Yggdrasil. Pelo menos para os outros deuses isso era inconcebível. Gunnar conseguia acreditar nisso, mas ele era como se fosse o cara mais esperançoso dentro daquela sala, acreditava que o conhecimento poderia ser compartilhado e que no futuro, aprendendo com esses erros, todos poderiam se unir para derrotar a Yggdrasil. Mas o apagamento dessas informações fez totalmente o contrário. Gunnar foi preso por causa das discordâncias e assim a memória de todos foi apagada, para que a Yggdrasil não fosse mais mencionada por ninguém, para que ninguém mais respondesse sobre isso. E isso fez com que a separação entre os deuses e a humanidade fosse ainda mais estreito. Porque no início, sim, os deuses eram unidos com a humanidade, mas conforme o tempo passava, os deuses começavam a ver a humanidade como seres inferiores. E se as informações da Yggdrasil desde sempre surgissem, e se desde sempre tivessem todos os deuses a informação sobre a Yggdrasil e todos os deuses primordiais que se uniram para derrotá-los, será que os deuses não poderiam ver isso contra os olhos? Será que eles não poderiam ver a humanidade como possíveis vantagens para que eles pudessem ficar mais fortes a partir disso? Como podemos ver em Shumatsu, os deuses não tinham de fato a noção de quão poderosos eram os humanos. Foi só a partir do momento do Ragnarok que eles conseguiam ver isso. Então, se eles desde o início tivessem essa noção, se eles tivessem essa visão de que a humanidade poderia sim ser muito mais forte do que eles pensavam, talvez uma união desde o início poderia acontecer entre deuses e humanos para que a Yggdrasil fosse de fato destruída. Mas bom, por causa do apagamento de informações, a gente nunca vai ter de fato a confirmação de que isso poderia ter acontecido. O medo falou mais alto no coração dos deuses primordiais, e isso fez com que eles tivessem cometido essa decisão. Mesmo assim, Gunnar passou seu legado adiante, colocando as suas esperanças naqueles seus que eram seus seguidores. E assim fez com que todos eles se escondessem para que no futuro a verdade fosse de fato espalhada e que no futuro a Yggdrasil fosse de fato destruída através da força da união de todos. Ele acreditava que sim, a informação tinha que ser preservada, mas não que ele se unisse a eles. Volney acreditava que quanto mais informação, maior a chance dela ser compartilhada. Então, ele colocou todos os seus esforços no seu livro, no seu conhecimento final, onde ele diz que o amor não inveja, o amor não se orgulha, o amor não se vangloria, pois o amor é o que guia, que conduz à verdade do mundo. Então, as palavras de Gorney é para dizer que
Se você ama de verdade, se você ama de verdade algo, você faz de tudo para essa coisa seja espalhada de verdade. Você não pode invejar, não pode se orgulhar ou se vangloriar, porque um amor sincero você compartilha com o sentimento mais puro possível, sem querer nada em troca, simplesmente para que a próxima pessoa que ouça essa informação receba ela com todo carinho, com todo o amor que ela tem. Então, sim, Gouner acredita, de alguma forma, de que o amor é a chave para tudo. Porque senão, ele não colocaria isso como o prefácio do seu livro. De alguma forma, para Gouner, o amor é a chave para vencer a Yggdrasil, então. Gouner ia até os seus companheiros e espalhar a verdade sobre o livro para eles, e depois eles destruírem achando que ele havia se de fato desfeito, depois desse livro parar numa biblioteca, é uma jogada de mestre, pois assim ele deixava garantido de que eles não iriam sequer pensar que esse livro sequer poderia existir novamente, pois para eles haviam destruído. Então, de alguma forma sim, ele tinha uma garantia 100% de que o livro iria se manter de alguma forma. Muitos podem falar que a esposa de Gouner, nesse caso, agiu com uma forma arrogante, que ela traiu ele, que ela não poderia ter feito isso. Mas é isso que eu gosto. Cada um dos dois acreditava de uma forma diferente sobre o que deveria ser feito em questão às informações da Yggdrasil. E mesmo de lados opostos, os dois no final declararam seu amor, declararam que sempre iriam se amar. Então, sim, Gouner estava certo em seguir o seu caminho, pois ele, de fato, tinha um amor de verdade ao seu lado e, de fato, sentia esse amor. E por fim chegamos ao vilarejo de Gouner, onde conhecemos o pequeno Velk, que o próprio mangá descreve ele como um garoto de coração puro, um garoto inocente, ingênuo, que estava ali simplesmente querendo ajudar Feld, que era o seu avô. Feld era o único que era diretamente ligado a Gouner, entre todos aqueles do vilarejo. Todos os outros eram descendentes, em que todos os outros que eram ligados a Gunnar compartilharam a verdadeira história do mundo. E Feld era o único que havia sobrado entre eles. Então, Velk era seu neto, que, claro, acreditava nas palavras de Feld e acreditava que Gunnar era um velhote incrível, que conseguira prender toda a Yggdrasil dentro daquele selo grandioso. Mas ao ver que seu avô estava indo para Niflheim, ele não queria permitir que isso acontecesse. Então, um ato um tanto desesperado, ele quis sair da aldeia e explorar o mundo para saber se os deuses haviam sumido. E bom, parece que Gon estava certo, pois pela falta de informação, ou na verdade, pela falsificação das informações que todos os outros deuses tinham, Velk acreditou que os deuses primordiais haviam de fato sumido. Por causa disso, ele foi voltar para o vilarejo com a esperança de que Feld poderia finalmente desfazer toda a barreira e assim não gastar a sua vitalidade mais naquilo e poder viver. Mas foi nesse momento em que as suas esperanças foram arrancadas de seu corpo, literalmente. E assim, os deuses primordiais chegaram e, usando suas últimas forças, destruíram tudo. No momento em que Saga, que era aquele que iria ser o sucessor de Feld na questão de proteger a barreira da vila, ele compara as atitudes desses deuses primordiais com a própria Yggdrasil, ele é decapitado na hora. Essa comparação, eu posso dizer que enoja bastante esse cara, que infelizmente não tem nome. Esse deus primordial não via suas ações como comparadas a Yggdrasil, ou poderia ver. Eu tenho a minha visão de que ele de fato acreditava de que estava fazendo era para um bem maior. Enquanto a Yggdrasil só queria destruir tudo, ele acreditava que ele estava destruindo para que não fosse destruído ainda mais coisas no futuro. Ele acreditava sim que os fins justificavam os meios. Na verdade, esses três deuses primordiais acreditavam nisso. Por isso, deram as suas vidas para que aquela vila fosse totalmente devastada e no fim não sobrasse mais nada. E no fim, eles não perceberam uma coisa, de que o legado de Gungnir havia sido deixado em Velk. De uma forma direta, ou talvez planejada, Gungnir deixou uma última precaução de que poderia sim seu legado viver. Ele deve ter dado para Feld aquele colar com a esperança de que, caso eles fossem encontrados e Feld talvez fosse morto, ele pudesse ter vivido através desse colar de proteção. Mas ele não imaginaria que Velk seria aquele que ia herdar. E os próprios deuses primordiais dizem que a semente do mal deixou o seu legado.
De alguma forma, eles acreditavam que aquilo iria resultar no fim do mundo, e eles não tinham mais forças para conter aquilo. Eles haviam deixado o Velk sozinho naquele mundo e sem a seu vilarejo. E sozinho, o Velk vagou por aquele mundo, se culpando por tudo que fez. Alguns podem dizer que as atitudes dele foram de fato burras, ou sequer desleixadas, ou inconsequentes, de que ele mereceu passar por aquilo pelas atitudes dele, que ele não deveria ter saído da vila. Mas acho que esses leitores que criticam isso não entenderam de fato, porque o personagem ele é construído como um personagem de coração puro e que queria fazer somente o Feld ficar bem. Ele tinha medo de perder o Feld, seu avô, que ele simplesmente gostava de conviver. Ele não queria perder ele. Então, sim, a atitude dele pode ser um tanto desesperada e ingênua, sim, mas isso não é um demérito sobre a história de Shimatsu ou para o personagem. É somente uma atitude que ele cometeu para que a história tivesse ido para o rumo que o Memura queria. E eu, sinceramente, acho esse rumo que ele escolheu maravilhoso para o personagem do Odin. Você colocar todo esse passado envolvendo o Odin, que na própria mitologia nórdica, que mesmo que seja toda furada e toda cheia de só lacunas e não uma história realmente completa, e você percebe que dentro da história do próprio Odin, na mitologia mesmo assim, você vê que ele é um personagem obcecado por o quê? Por conhecimento. E daí você faz o Velk, que é alguém que tinha um conhecimento a mais que qualquer um dentro do universo de Matsu, e taxado pra louco. Eu acho isso maravilhoso. E mesmo assim, depois, ele se chama de Senhor da Loucura e vai atrás do conhecimento que ninguém de fato queria sequer ter imaginado, que é as questões das armas dos deuses primordiais. Eu acho isso maravilhoso, de fato, toda essa lore envolvendo o Odin, que era o Velk, e tudo isso que acontece com ele, muito bom. Uma coisa que eu acho interessante é o final, o derradeiro final do flashback, onde vemos ele caminhando, tentando espalhar a palavra de Golnir sobre a verdade dos primordiais. Ninguém acredita de fato nele. E isso faz ele duvidar de si próprio, duvidar da sua própria existência. Será que isso que ele realmente viveu no povo de Golnir foi real? Será que tudo isso foi de fato real? Eu pessoalmente acho que isso poderia ter sido trabalhado ainda mais no capítulo. Eu acho que tudo que tivemos em questão de Golnir e os deuses primais, para mim, foi maravilhoso. Tudo que foi contado. Para mim, toda essa lore fora das rodadas de Shimatsu, para mim, é muito bom. Mas eu acho que poderia ter tido algo a mais envolvendo ainda mais a loucura que o Odin passou. Eu não acho que é inconcebível que ele acabou de se tornar, o que ele se tornou futuramente na obra, mas eu acho que poderia ter tido mais páginas para desenvolver ainda mais essa loucura que ele foi passando, porque é uma página e meia, se eu não me engano. Eu queria mais. Não estou falando que é ruim, longe disso, eu acho que que o Memura fez aqui foi muito bom, mas eu queria ter mais esse desenvolvimento da loucura que o Velk foi revirando na sua cabeça até ele se tornar de fato o Senhor da Loucura, como ele se nomeia. E o fato da lança que ele porta para matar o Sakata agora ser o colar que foi passado do Golni para Feld e Feld passou para ele, é mais um sinal de legado, de que ele carrega o legado de Golnir. Mas ele agora quer destruir tudo, por causa de que ninguém acredita de fato nisso. Então, no fim de tudo, tudo que os deuses primordiais fizeram desde o início, que eles queriam destruir tudo, que era Yggdrasil, e o selamento deles, que fez com que os outros deuses que restaram quiseram ocultar tudo, o ocultar dessas informações fez com que, indiretamente, Velk se tornasse Odin, que quer agora destruir tudo. Ou seja, é um ciclo infinito. Você fez com que o ocultamento dessas informações gerasse alguém que quer simplesmente destruir mais uma vez tudo ao seu redor. Ou seja, nada de fato mudou. Simplesmente ocultar as informações não era algo que no fim foi realmente válido. Eles quiseram fazer isso simplesmente por medo. E quando o medo se te toma por completo, você acaba cometendo erros idiotas. E o erro deles foi deixar, como eles mesmos falaram, o Velk vivo. Bom, de fato, se eles tivessem matado o Velko junto com todo o vilarejo, de fato, nada teria acontecido e os deuses primordiais e a própria Yggdrasil nunca teria de fato talvez saído do selo. Mas eu concordo com o fato do Golnir querer manter as informações abertas para todos. Todos têm de fato o direito de saber o que aconteceu na história. Ninguém precisa ser ocultado por medo de que outro deus nasça. Isso é uma atitude que você está de maneira preconceituosa, achando que vai surgir outro. Mas Golnir acreditava de uma maneira fiel de que não, pode surgir alguém melhor que nós capaz de destruir os Yggdrasil. E outros acreditavam que não, vai surgir alguém pior. Então poderia ter, não estou falando que isso deveria ter acontecido, mas
Poderia ter sentido alguém para mediar tudo isso, para eles chegarem a uma conclusão que não resultasse na morte de Gungnir, resultasse na morte de tantas pessoas e deuses e fizesse o Velko se tornar o Odin. Tudo isso aconteceu simplesmente porque os deuses tiveram medo do futuro, tiveram medo de um futuro que eles não poderiam controlar. E de fato, eles não quiseram deixar as mãos da próxima geração. Mas dentro dessa próxima geração surgiu alguém que quis agora destruir tudo. E bom, o que eu acho que vai acontecer agora nos próximos capítulos? Bom, saíram alguns vazamentos já do próximo capítulo, o capítulo desse mês, inclusive, onde mostra mais um pouco do passado do Odin, como ele se tornou o Deus Supremo e tudo mais. Eu tava até pensando em esperar esse capítulo lançar, mas eu acho que ele só vai ponderar mais o fato de como ele se tornou. Se tiver mais informações envolvendo coisas de fato sobre ele, eu vou deixar falando pro vídeo da rodada em si. Esse vídeo eu tô só fazendo porque de fato achei muito interessante o que envolve tudo isso envolvendo os deuses primordiais, Yggdrasil, o Velk e tudo mais. Então, pra mim, galera, esse passado eu acho que é um dos melhores de Shumatsu. Não um dos melhores, talvez até o melhor, porque é um dos que mais tem conteúdo envolvendo toda a narrativa da obra. Ele engloba tudo. Talvez o único defeito dele, de fato, é que eu acho que o Velko poderia ter tido mais páginas dele desenvolvendo a sua loucura. Mas eu acho que pra mim, talvez, seja um dos melhores, de fato. Eu ainda no futuro vou, talvez, ranquear pra mim os passados de Shumatsu, mas o do Odin barra Velk vai acontecer ser um dos melhores. E pra quem fala que não gostou muito, de que foi ruim por causa de que teve muito capítulo, ou que o Velk foi trabalhado de uma maneira muito má e tudo mais, eu acho que algumas pessoas só têm esse tipo de pensamento porque a gente está vendo esse passado logo no início da rodada. E algumas pessoas querem, eu queria ver lutinha, eu queria ver poderzinho e tudo mais. Galera, eu dou muito mais atenção, pelo menos eu dou muito mais atenção para a lore, para a construção da narrativa da obra, sobretudo envolvendo isso, do que a gente vê os poderes, o sacate do Odin. Eu, pelo menos, acho muito mais interessante o que vimos aqui do que a gente vê, sei lá, o poder do Odin, o poder do sacate. Eu tenho curiosidade de ver isso, sim, tenho. Mas eu acho muito mais interessante a lore de Shumatsu do que ver de fato a luta. Porque a luta nem de fato começou, galera. A gente só viu uma troca de golpes. Então não tem problema a gente ver esse passado gigantesco. Então pra mim não tem nenhum problema esse flashback. Mas se a pessoa vier falar, eu só não gostei porque eu achei chato, eu não gostei muito do que teve a explicação da lore e tudo mais, eu entendo o pensamento da pessoa. Mas a pessoa falar que foi ruim porque simplesmente não queria que fosse lançado agora todo esse passado, por favor, né? Nesse passado tem muito conteúdo bacana que se você analisar direitinho, ler com atenção, você vai ver que tem bastante coisa legal e que comunica até mesmo com as coisas da nossa própria vida real. Esse passado fala muito sobre coisas que acontecem de fato na nossa vida, ocultamento de informação, destruição, porque você tem medo de que aquilo seja espalhado. Nossa, eu vejo esse passado como algo muito positivo para a própria obra de Shumatsu se reverberar no futuro, o pessoal lembrar não só das lutas, mas da própria lore. Eu acho que é muito mais interessante isso. Mas bom, essa é só a minha opinião sobre tudo isso, galera. E se vocês discordam de mim, deixa aqui nos comentários, tá? E se vocês concordam também, deixa aqui nos comentários porque vocês concordam comigo. E bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera para mais pessoas virem esse vídeo e comentar sobre o que acharam do passado do Odin. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima e tchau.